Palavra de Deus que nos convida a crer no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40, Bíblia da Igreja, página 90 do Novo Testamento, Evangelho de Lucas. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham vistos, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Temos aqui um texto conhecido, indicado para o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, ele é característico e conhecido na igreja por causa da decoração sempre feita com os ramos, que lembram aquele momento que Jesus foi glorificado e as pessoas, ao longo do caminho, colocavam ramos para que ele passasse pelos ramos e sobre as vestes. Dessa forma, aclamando ele como rei, seguindo a tradição do Antigo Testamento. Esse Domingo de Ramos, ele, apesar de conhecido, ele precisa sempre de novo ser repetido na nossa vida. Porque a mensagem que ele nos traz, ela sempre de novo é esquecida. E aqueles que estão com a Bíblia aí, eu convido a gente olhar um pouco mais para este texto. Olha, o texto começa dizendo: e dito isto. Aqui nós temos o Evangelho de Lucas, dando este testemunho da entrada de Jesus em Jerusalém. Mateus também testemunhou, Marcos também, o Evangelho de João também fala dessa entrada. Cada um deles tem alguns aspectos diferentes na sua narrativa, porque cada um deles quer destacar pontos diferentes que observaram a partir desta entrada de Jesus aqui em Jerusalém. E o Evangelho de Lucas, o ponto inicial aqui, aponta para o seu destaque. Ele diz: e dito isto. O que foi dito? Se vocês olham ali, o capítulo 19 do Evangelho de Lucas começa com a história do Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos, temido pelo povo, mal visto pelo povo, um pequeno homem. E diz o texto que ele queria ver Jesus, quando Jesus estava passando. E Jesus é que viu o Mateus sobre a árvore e disse: Mateus, hoje eu vou ficar na sua casa. E quando Jesus foi na casa de Mateus e houve ali
a conversão de Mateus, então o texto de Lucas termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. No versículo 10, podem olhar ali. Aqui Jesus está dizendo o porquê ele veio. Esse Jesus que entra triunfalmente em Jerusalém, é o mesmo Jesus, é o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o perdido. É este Jesus que é glorificado, aquele que busca e salva os perdidos, assim como salvou o pequeno Zaqueu. É isso que Lucas quer nos dizer aqui, quando ele diz, e dito isto. E logo em seguida, Lucas conta a parábola das 10 minas. Nessa parábola, ele diz que um ganhou 10, enquanto o seu dono saiu de viagem, quando ele voltou, ele entregou outras 10. O outro ganhou 5, quando o seu dono voltou, ele entregou outras 5. E teve um que ganhou uma mina, mas ficou com medo e não multiplicou essa mina. O medo impediu que ele colocasse aquela mina em ação. E então ele recebe a sentença do seu senhor quando ele volta. Servo mau, versículo 22. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Esse é o contexto que Lucas traz para nós nos apresentar aqui essa entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele diz, e dito isto. Com essa parábola das minas, ao trazer aqui, Lucas diz, aquilo que é recebido precisa ser multiplicado. Seguindo o nosso texto, diz que então Jesus, preparando a sua entrada em Jerusalém, ele enviou 2 de seus discípulos. Jesus sempre envia de 2 em 2. Nunca envia as pessoas sozinhas. É por isso também que ele vai dizer, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus quer comunidade, ele quer comunhão. Ele quer aquele que anuncia e aquele que ouve aquilo que está sendo anunciado. Então, enviou os discípulos de 2 em 2, com a missão de ir até na aldeia seguinte, de soltar um jumentinho que lá está preso. Diz no versículo 30, soltai-o e trazei-o. Essa é a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Vão lá, nessa aldeia, vão encontrar um jumentinho preso, ou seja, Jesus, mesmo não tendo chegado na aldeia, ele já sabia o que tinha lá. Assim é com Deus. Quando ele nos manda para algum lugar, ele já sabe o que nós vamos encontrar. E aqui também os discípulos, eles já sabiam o que eles iam encontrar lá. E aí então eles vão com a missão de soltar o jumento e trazer. Mas Jesus sabia que também essa missão, por mais simples que fosse, ia encontrar obstáculos. E por isso, ele já prepara os discípulos e diz, quando vocês forem interrogados, por que vocês estão soltando o jumentinho, então, simplesmente digam, o Senhor precisa dele, diz o versículo 31. Porque o Senhor precisa dele. Então, quando os donos do jumentinho vieram e indagaram os discípulos, por que soltais? Eles responderam exatamente o que Jesus mandou. Vejam, versículo 34. Porque o Senhor precisa dele. Jesus nos mandou aqui fazer isso porque ele precisa do jumentinho. Ele nos deu uma missão porque ele quer contar com isso que ele está pedindo. Porque o Senhor precisa dele. E então eles soltaram e levaram o jumentinho para Jesus. Jesus montou e aí então, tudo preparado, ele entra na jornada a Jerusalém. E aí diz o texto ainda no versículo 37, e quando se aproximaram da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou a jubilosa a louvar a Deus em alta voz, porque
por todos os milagres que tinham visto. Jesus precisava daquele jumentinho para que os milagres que ele havia feito e que o povo havia visto fosse glorificado. Deus recebesse a glória por isso que havia sido feito. Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Quando a gente vê um milagre, a gente se alegra e a gente louva a Deus. E Jesus sabia também disso. E por isso, aqui acontece esse momento de louvor e de glorificação. Porque aqueles que acompanhavam Jesus tinham visto muitos milagres. E o milagre provoca alegria, provoca entusiasmo. Mas Jesus faz o povo glorificar exatamente neste momento. Porque ele sabe o que também vem depois. O que vem depois nem sempre é motivo de glorificação por parte do ser humano. Antes de nós finalizarmos, eu quero dizer aqui para vocês, quando eu li o texto, a primeira coisa que eu pensei, pois é, né? Curioso essa história desse jumento aí, né? Todo mundo conhece a história do jumento. Aí eu comecei a meditar no texto, pois é, quem seria esse jumento? Que Jesus sempre fala em parábolas, né? Ele deixa as pessoas imaginarem, né? Ele deixa o Espírito Santo falar no coração de cada um, pela palavra que ele anuncia. E aí eu fiquei me perguntando, pois é, o que este jumento tem a ver com essa história? Por que ele é trazido aqui? E aí eu fiquei pensando, será que Jesus não quer que nós nos coloquemos aqui no lugar do jumento? Será que Deus não quer que nós aqui nesta semana da paixão, nesse momento que estamos caminhando para lembrar a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, que nós paremos e pensemos um pouco aqui sobre o lugar deste jumento. Vejam, o lugar do jumento. Jesus manda 2 discípulos. Aonde? Para o jumento. O que ele manda fazer com o jumento? Solta e traz ele para mim. Diz ainda que era um jumento que não havia sido solto, não tinha ainda sido montado, era novo ainda. Quando nós entramos neste mundo, também nós entramos sem nenhum conhecimento de Deus. Ninguém de nós nasce sabendo quem é Deus e o que Deus fez por nós. Mas como a gente fica sabendo? Os discípulos vêm enviados por Jesus, vêm até nós. E por que os discípulos de Jesus vêm até nós, os jumentos da vida? Ele vem até nós porque Jesus quer que nós sejamos soltos. E que nós, depois de soltos, nós sejamos levados até Ele. E levados até Ele com que propósito? Para participar da glorificação e da missão de Deus. Felizes aqueles que se sabem como um jumento, que precisa ser buscado pelos discípulos de Jesus. E que se deixa buscar, e que se deixa envolver na missão de Deus. Porque só assim, fazendo a obra de Deus, é que há a recompensa. Como diz o texto das minas que ouvimos anteriormente.
Porque esse texto me fez pensar muito sobre a situação do jumento. Vejam, Jesus diz para os discípulos, vão lá, o jumento vai estar lá, solta e me traz. Mas, Jesus prepara eles e diz, olha, a missão é simples, mas vai aparecer aqueles que vão perguntar, por que vocês estão soltando o jumento? Vão querer impedir a missão de vocês. Vão querer impedir a missão de vocês. E aí vocês respondem, o Senhor precisa dele. Está cheio de jumentos nesta vida, precisando ser solto e trazido para Jesus. Mas, às vezes, nós, como aquele homem que ganhou uma mina, temos medo, ou não sabemos o que dizer, quando nos perguntam, mas por que você solta esse jumento? Por que você quer levar ele para Jesus? Nós temos medo de ser questionado, quando nós buscamos alguém e queremos trazer para Jesus. Às vezes nem os filhos da gente, nem um vizinho, nem um amigo, a gente convida para vir na igreja porque a gente tem medo que ele vai nos questionar. Mas se a gente olhar para esse texto e aprender dele, interpretar ele para a nossa situação, a gente vai ver que Jesus vai dizer, não, mas eu preciso dele. Não deixa que nada te impeça de trazer. Cada um que não está aqui nesse culto que deveria estar, Jesus está dizendo, eu continuo precisando dele. Cada um que passa aí na sua mente, que ainda não conhece a Jesus, Jesus está nos dizendo, eu preciso dele. Vai lá, solta ele, busca ele, traz ele para mim. Essa é a missão do Domingo de Ramos. Trazer pessoas para Jesus. E essa é a missão que ele deu a cada um de nós. E ele não deu para a gente exercer ela sozinho. De 2 a 2. Por isso nós estamos aqui na comunidade. Por isso nós recebemos o batismo de alguém. Por isso nós ouvimos a palavra que alguém anuncia. Por isso nós vamos para a ceia e nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus dado por alguém. Jesus em nenhum momento deixa nós sozinhos. Mas ele diz, eu preciso de você e eu preciso dele, dela, daquele que ainda não está aqui. Nós também, na função de discípulos, não temos outra coisa a fazer nessa vida senão desamarrar o jumento e trazer ele para Jesus. Soltai-o e trazei-o. Quando vocês andarem pela cidade esta semana, lembre-se disso, que aquele e aquela que está à sua frente pode ser um desses jumentinhos que precisa ser solto e ser trazido para Jesus. Pode ser um desses jumentinhos que Jesus está dizendo, eu preciso dele, traz ele para mim. E aqui, não de forma jocosa, mas de forma reflexiva, eu faço essa comparação, para que a gente realmente pense, se temos nós cumprido a mensagem do Domingo de Ramos. E então eu finalizo dizendo que aqui eles vieram e glorificaram Jesus em alta voz pelos milagres que eles tinham visto. Agora, a verdadeira glorificação prometida a cada um de nós, que somos enviados pelo mundo a buscar o jumento e trazer para Jesus, essa verdadeira glorificação, ela ainda virá. Porque Jesus, depois desse momento, ele entra em Jerusalém, ele é sacrificado, ele é morto, e ele é ressuscitado, e depois da ressurreição, ele aparece novamente aos seus discípulos, ele come com eles, ele bebe com eles, no caminho de Emaús, ele se dá a conhecer a eles no partir do pão. O Jesus verdadeiramente glorificado depois da morte e
da ressurreição, ele continua estando junto aos seus discípulos, dizendo: vão, não tenham medo, eu vou estar com vocês. E nesta manhã, que antecede a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa, também aqui ele nos dá a sua ceia, o seu corpo e o seu sangue, para dizer: eu estou aqui. Estou dando aqui a minha vida por ti, porque eu quero a tua vida para mim. E aquele que também entrega a sua vida no serviço a Deus, também há de receber a recompensa. Felizes aqueles que chegarem diante de Jesus e recebam a mesma sentença que aquele que tinha 5, aquele que tinha 10 minas recebeu. Muito bem, servo bom. Porque fosse fiel no pouco, terá tanto e tanto. Queira Deus que nenhum de nós receba a seguinte sentença: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. É pela nossa boca que também damos testemunho e falamos de Jesus. E o texto termina dizendo: e se nós não falarmos aquilo que é a nossa missão, aquilo que Jesus nos enviou e mandou a dizer ao mundo, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. E eu digo para vocês, elas clamam. Elas clamam. Às vezes por meio de uma pedra onde lembra o crucificado, às vezes por meio das pedras da construção de uma igreja vazia, que deveria estar cheia. Elas clamam ao mundo dizendo: Deus quer que você volte para Ele. Que esse domingo de Ramos nos conduza nesse caminho, dando uma jornada para a Nova Jerusalém, onde recebemos a glorificação eterna. Amém. Respondemos cantando o próximo hino, Se Eu Tiver Jesus ao Lado, a primeira e a segunda estrofe. Assim nos preparamos também para a ceia do Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus: bem-aventuradas as pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e se preparam para a convocação derradeira, onde Ele dirá: vinde para a grande ceia de Deus. Convido a quem pode se colocar em pé. Vamos
Vamos agora pensar sobre a nossa situação perante esse Deus que foi glorificado, o qual Deus ressuscitou e o tornou Senhor de todas as pessoas. Olhe para a sua vida, para a sua situação perante Ele e confesse os seus pecados. Eu vou deixar 1 minuto em silêncio para que cada um reflita e depois o fazemos em conjunto. Deus de sabedoria e amor, nós nos achegamos diante de Ti com corações humildes. Confessamos que muitas vezes nos deixamos seduzir pela lógica do mundo. Queremos poder, queremos aplausos, queremos vencer do nosso jeito. Ignoramos que o Teu Filho veio montado num jumentinho, na simplicidade, na entrega e no silêncio da cruz. A cruz parece loucura, mas é ali que está a Tua força, a Tua justiça e o Teu amor por nós. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes trocamos a Tua sabedoria pela vaidade do mundo. Muitas vezes gritamos hosana com os lábios, mas o nosso coração diz: crucifica-o. Lava-o, Senhor, com a Tua graça. Restaura em nós o coração sincero, para que possamos nos sentar à Tua mesa com reverência, arrependimento e fé. E assim juntos nós clamamos, cantando: perdão, Senhor, perdão. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e em conjunto queremos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos aqueles que se sentem convidados e do seu coração sincero desejam hoje participar da ceia do Senhor, então são bem-vindos. Aqui você tem lugar. A ceia do Senhor é destinada a pessoas batizadas e pessoas que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, cada um deve saber de si. Muitas vezes a gente pensa, não, primeiro eu preciso desabafar com alguém, eu preciso confessar alguma coisa, então hoje eu não vou. Ninguém deve ser forçado, cada um deve saber de si, para então livremente participar da ceia do Senhor. Então, em conjunto, cantamos Ó Jesus Cordeiro. Você que nos acompanhou de casa também, até o nosso próximo culto, que é na Quinta-feira Santa, novamente a nossa live. Vá em paz e sirva com alegria. Amém. Cantemos.